Fala aí galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o nazismo na Alemanha e também o movimento fascista na Espanha, beleza? Então preste bastante atenção, vou explicar rapidinho nossa bagunça aqui. Fiz essa bagunça arrumada falando sobre alguns pontos que eu acho que são importantes para o nosso estudo, beleza? Então, olha só, vamos lá. Sabemos, para nós falarmos do nazismo, nós temos que entender os antecedentes. Entendermos que a Alemanha participou da Primeira Guerra Mundial e com a sua derrota na Primeira Guerra Mundial foi assinado alguns tratados de paz, no qual reconhecia a Alemanha como uma das principais causadoras da guerra. Então a Alemanha, depois desse tratado, ela teve que indenizar os vencedores, as pessoas que participaram dessa guerra, e após isso ela entrou numa grande crise econômica, porque a guerra ela é ruim em todos os aspectos, né? Mas o que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha, o seu rei, né, Guilherme II, ele abdicou do trono e foi instaurado aí, a Alemanha deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república, onde a partir da Primeira Guerra Mundial ela não era mais uma monarquia e entrou aí a república no lugar, né? Entrou um modelo diferente, que era a república. E a partir de 18, com o fim da Primeira Guerra Mundial, várias crises começam a acontecer dentro da Alemanha. Vários movimentos também. Os anos de 20 e 30 se tornaram, a década de 20 e 30 foram as mais movimentadas dentro da Alemanha. E aí, em 1920, surge o Partido Nazista, com o seu líder, né, o líder máximo do partido, era Adolf Hitler, que era, na época da Primeira Guerra Mundial, ele era um cabo, né, participou da Primeira Guerra Mundial, e ele se tornou um cabo, e ele formou esse partido nazista em 1920, sendo que o partido nazista, né, ele participou aí, ele viu, né, e foi o causador de várias outras situações que aconteceram mais para frente. A crise econômica que atingiu a Alemanha em 1923 foi uma crise econômica gigantesca, principalmente por causa da inflação, que é a desvalorização da moeda. E através da falta de credibilidade e outras coisas que estavam acontecendo na Alemanha, houve essa grande inflação. Havia também uma grande crise de abastecimento de alimentos na Alemanha. A Alemanha realmente estava passando por uma grave crise econômica e posteriormente também política. Porque Hitler, juntamente com o Partido Nazista, ele aproveitou esse momento de fragilidade, um momento de dificuldade, e ele resolve dar um golpe na República. O que aconteceu? Ele foi preso e condenado. Preso e condenado a 5 anos de cadeia, mas ele cumpriu, se não me engano, só 9 meses. Sendo que nesses 9 meses ele escreveu um livro lá na prisão chamado Mein Kampf, que era Minha Vida, Minha Luta. E dentro desse livro ele falou muito sobre como foi a vida dele na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra, como foi depois, e fala nesse livro, vem contando a história dele, e ele também fala sobre os problemas sociais e econômicos que estavam acontecendo na Alemanha, criticando tudo isso, mas ele tem aí esse livro, tem como principais pontos o xenofobismo, né, que é um livro muito xenofóbico, falando muito sobre os estrangeiros, fala mal dos judeus. Ele culpa os judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelos problemas econômicos que a Alemanha estava passando, devido aí, né, os judeus terem um papel fundamental na economia alemã, como banqueiros e também donos de grandes áreas industriais e comerciais. Ele diz que a culpa da perda da guerra é dos judeus. E por aí vai.
o que acontece nesse livro? Esse livro ele se torna um best-seller. Hitler se torna muito conhecido na Alemanha por causa desse livro. Por quê? Porque dentro de uma grande crise que estava acontecendo na Alemanha, surge um homem trazendo soluções fáceis, soluções um pouco mais palatáveis, né, ao povo, né? E muitas pessoas se identificaram com ele nesse livro, que infelizmente ele é proibido em alguns países também até nos dias de hoje, mas esse livro ele trouxe a ideia de Hitler, as concepções que ele tinha de mundo para fora. E o que aconteceu? Ele começou a ficar muito popular. Adolf Hitler ele chega ao poder através do voto, por incrível que pareça, através do voto. Mas vamos lá. Ele chega ao poder ao nível de chanceler. Ele teve uma votação bem expressiva na época da eleição e ele chegou ao poder como chanceler. Vou passar para o outro lado, peraí. Então, uma vez chanceler, o que ele fez? Né? Ele tinha um plano todo para chegar ao poder, ele tinha um plano, uma estratégia para assumir o controle da Alemanha. E aí, ele criou a chamada Gestapo, que era a polícia secreta alemã. Essa Gestapo tinha como principal objetivo caçar e investigar as pessoas que eram contra ou que faziam aí, que a gente chama de oposição, né, que faziam a oposição a ele. E a Gestapo tanto perseguiu as pessoas que faziam oposição, quanto também perseguiam as pessoas, os judeus. Eles começaram a investigar a vida de vários judeus. A Gestapo ela foi utilizada tanto contra os judeus, contra negros também, contra estrangeiros, contra ciganos, enfim, homossexuais. A ideia da Gestapo, aí, tá vendo? A ideia da Gestapo era justamente perseguir e fazer valer as ideias que Hitler defendia lá no seu livro. Ele defendia também no livro uma coisa que eu não citei, que era a superioridade ariana, falando sobre os alemães serem um povo quase que divino, né? uma escolha divina, uma superioridade dos povos germânicos, né? Aí vamos falar dos arianos, falando que os arianos eles são totalmente diferentes, eles são uma classe superior. E aí, juntamente com o nacionalismo exacerbado, esse movimento também de superioridade nacional, ele chega também a outros países. Nós vemos isso na Itália, em Portugal, na Espanha. Mas, voltando para cá, ele utiliza a Gestapo justamente para poder prender os seus opositores. E um movimento chamado Noite dos Homens, Noite dos Longos Punhais, quer dizer o seguinte: esse movimento aqui foi um movimento de golpe. Hitler ele entendia que para chegar ao poder ele precisaria pegar aí ter o apoio dos militares. E Hitler, o que ele fez? Ele, na Noite dos Punhais Longos, na Noite dos Longos Punhais, então, na Noite dos Longos Punhais, Hitler ele resolveu dar um golpe no presidente. E as forças militares elas eram aliadas ao presidente e muito fiéis ao presidente, mas ele deu um golpe militar, ele deu um golpe sobre o presidente e ele, nessa Noite dos Longos Punhais, ele chega a assassinar cerca de 3.000 pessoas. Eles dizem que essas pessoas, muitos deles são traidores, enfim, ele faz uma limpa interna e mata muitos dos seus opositores nessa noite, nesse dia, né? E aí Hitler ele assume o poder do presidente e também do primeiro-ministro. Ele fica com os dois cargos. E
ele fica com os dois cargos e ele assume o controle do Estado aí, dando fim à República e iniciando a ditadura nazista. Existem também alguns pontos que são característicos do nazismo, mas que você vai encontrar em todos os outros movimentos dentro da Europa, tanto no todos os movimentos nazifascistas, quanto lá na Itália, em Portugal, na Espanha. Você também vai encontrar essas características também que existiu lá na Alemanha. Vamos lá. O militarismo, todos esses daí são movimentos que levam a bandeira militar. Nós temos o unipartidarismo, que é o fim dos outros partidos e somente um partido sendo o principal partido da nação. O anticomunismo, que foi uma coisa que realmente deu muito poder ao Hitler, porque a burguesia, eles estavam com tanto medo do socialismo que eles financiavam a Hitler, e em contrapartida Hitler ele ganhou muito espaço dentro da sociedade alemã. Nós temos também o totalitarismo, que é o poder total na mão do líder ou de um partido, onde ele controla toda a vida social, individual e também coletiva do povo. Nós temos o antiliberalismo, que era tudo para o Estado, nada além do Estado, tudo é Estado, né? Então, você tem nesse movimento antiliberalismo o fim das ideias, né, liberais que norteavam aí alguns países. Então, liberal que eu digo em todas as áreas, tá? Todas as áreas. O controle, o Estado, ele detém o controle total da população, ele tem que ter o controle. E também nós temos o culto à personalidade. Então, muito se fala sobre Hitler. Havia naquela época o culto à imagem dele, né? A imagem dele sempre estava estampada. Havia uma propaganda muito forte da mídia da mídia que eu digo, das mídias que eram utilizadas naquela época para o engrandecimento e o culto à personalidade do líder. Beleza? Então, vamos partir lá para estudarmos um pouco sobre o movimento da Guerra Civil Espanhola. Falando sobre o fascismo na Espanha, vamos ter em mente aqui colocar que esse movimento surgiu aí, ó, a Espanha, a partir de 1929, a Espanha estava passando por uma grande crise econômica e o rei Afonso, ele abdica do trono e é instaurada na Espanha uma república. E aí o que acontece? Durante esse período, a Espanha ficou dividida em dois grupos. Um era conhecido como, que era um grupo de direita, conhecido como Falange Espanhola. A Falange Espanhola, ela era liderada pelo general Francisco Franco, recebeu apoio da burguesia e também da burguesia conservadora e também da igreja, tá? E também recebeu apoio internacional dos nazistas, beleza? Era um movimento de cunho fascista. E nós temos a esquerda, que era conhecido como Frente Popular. Eles recebiam apoio externo da União Soviética e era um país que buscava a república, né? Era um partido, não, um grupo social republicano. Lembrando que tanto esse quanto esse, tanto o que a gente chama de direita, que era apoiado pelos nazistas, quanto a esquerda, que era apoiada pela União Soviética, tanto um quanto o outro era apoiado por regimes ditatoriais, beleza? Então, Francisco Franco, com a união, com o apoio de boa parte da sociedade, ele resolve dar um golpe na república que existia na Espanha. O que aconteceu? Ele não teve êxito nesse golpe que ele tentou dar, e aí as disputas se acirraram. E tem início aí, em 1936 a Guerra Civil Espanhola. E o que aconteceu nessa Guerra Civil Espanhola? Eles aqui, a Frente Popular, receberam armas dos
da União Soviética, e a Falange ela recebeu apoio de todos os países que faziam parte aí desse grupo nazifascista, que era Portugal, a Itália e também a Alemanha. Eles acreditavam, né, até coloquei aqui a Alemanha mais Itália mais Portugal, eles utilizaram a Guerra Civil Espanhola como um laboratório para o que estava por vir, que era a Segunda Guerra Mundial. Então eles treinaram seus exércitos, treinaram o seu poderio militar na Guerra Civil Espanhola. Como, por exemplo, todos eles mandaram seus exércitos para a Guerra Civil Espanhola para auxiliar nessa guerra, e houve lá em 26 de abril de 1937, Hitler ele manda os seus aviões para a Espanha, e eles bombardeiam a cidade de Guernica. Eles bombardeiam a cidade de Guernica na Espanha, e eles massacram vários civis, matam muita gente. E eles testam aí, né, onde Hitler ele testa o seu bombardeiro dentro do território espanhol, e dando aí, acabando com boa parte da resistência que existia dos espanhóis frente ao Francisco Franco, frente ao poder da Falange Espanhola. E como consequência, depois dessa guerra civil, que acabou em 39, Francisco Franco ele assume o poder e fica até 1973, se não me engano, 1973. Ele assume o poder e ele fica no poder espanhol. E nós temos, a partir desse momento, a partir de 39, depois das tropas, por exemplo, espanholas, italianas, as tropas estavam bem armadas e elas já tinham experimentado já esse combate na guerra, aí, na Guerra Civil Espanhola. Nós temos o início da Primeira Guerra, da Segunda Guerra em 1939. Beleza? Então, se eu não esqueci nada, tudo certo. Galera, faça os exercícios propostos para casa, beleza? E também os conceituais da apostila. Valeu? Galera, um grande abraço. Valeu, fica com Deus.